pastores para estar aqui conosco, aqui à frente, também aos presbíteros da igreja que compõem o nosso conselho, para virem aqui à frente, por gentileza. Estaremos neste momento procedendo à ordenação e à investidura daqueles irmãos que foram eleitos pela igreja, chamados para servir ao Senhor, na condição de presbíteros e diáconos. Meus amados irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela exerce as suas funções, tanto na esfera da doutrina, do governo e da beneficência, através de oficiais. Oficiais denominados presbíteros regentes, presbíteros docentes e diáconos. Os presbíteros docentes, os pastores, os presbíteros regentes, nossos presbíteros propriamente ditos, e nossos diáconos. Para admissão a qualquer um desses ofícios, nós temos alguns requisitos. O primeiro é dependente da vocação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem chama, é Ele quem convence, e é Ele quem nos capacita para servir a igreja do Senhor na face da terra. E Ele usa também a igreja para, sob a sua aprovação, indicar por meio do voto. E foi o que ocorreu aqui em nossa igreja nos últimos dias por meio da Assembleia Geral Extraordinária, quando fizemos a eleição de presbíteros e diáconos. Além desta indicação, tanto do Espírito e também por meio da igreja, usando a igreja como instrumento seu para indicação, para esta eleição, é necessária que se faça a ordenação, ou também a investidura daqueles que outrora já foram ordenados e que agora são reeleitos pela igreja, reescolhidos, ou seja, confirmados na função pelo Espírito do Senhor para permanecerem servindo a sua igreja. Assim, nestes últimos dias, após a eleição, após ouvidos também pelo conselho da igreja, responsável pela administração, pela direção da igreja do Senhor, os eleitos, eles foram instruídos conforme preceitua a nossa igreja, na parte da doutrina, do governo, da disciplina, e uma vez sendo aceitos e sendo aprovados também pelo conselho da igreja, este culto foi designado como o dia e a hora escolhidos para realmente fazermos esta cerimônia, essa celebração, este culto de ordenação e de investidura. Para tanto, eu gostaria de chamar os irmãos que foram eleitos, e que venham aqui à frente, assim, para que nós possamos proceder, de acordo com a nossa liturgia, este ato de ordenação e de investidura. Chamo, então, o presbítero André Buarque Ribeiro dos Anjos, que já se encontra conosco aqui à frente, reeleito, Heber Ávila Rose, também conosco, e Josimar Santos Rosa. Estes reeleitos serão investidos em suas funções. Para a ordenação, Augusto José Honório de Almeida, na função ou no cargo de diácono, Denis do Prado Neto, Jefferson Lima Aredes, Márcio Suete Espínola, Pedro Henrique Brasileiro do Vale, Rário Temporim de Lacerda. E investidura no cargo de diácono, uma vez reeleitos, Carlos Roberto Troncoso, Diego Massatoshi de Ávila Sasaki e Frederico Carneiro Roste e Paulo Santos Carvalho. A palavra diz que aquele que deseja, que aspira o episcopado, ele está falando ali, talvez mais diretamente ao presbiterato, neste texto propriamente dito, mas dirigindo-se também ao diaconato, ao oficialato da igreja, grande obra aspiram. Aqueles que se colocam à disposição do Senhor, estes com certeza se propõem a serem instrumentos de Deus para abençoar o seu povo, a sua igreja. E é o nosso desejo enquanto presbíteros, enquanto igreja, em o nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, é preciso que nós façamos agora algumas perguntas a vocês, antes que procedamos à ordenação e à investidura de vocês na posição de presbíteros e de diáconos.
Vocês creem que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a nossa única regra infalível de fé e prática? Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Vocês sustentam e aprovam o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocês aceitam o ofício para o qual foram eleitos aqui nesta igreja e prometem desempenhar fielmente os deveres deste cargo? Vocês prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza desta igreja? Dirijo-me agora à congregação e peço que todos os presentes aqui prestem atenção a estas perguntas. A todos os membros da Igreja Presbiteriana Nacional, vocês reconhecem e recebem estes nossos irmãos aqui à frente como oficiais eleitos por esta igreja? Vocês prometem lhes tributar toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício? Amém. Meus irmãos, é muito bom numa igreja, ou ser membro de uma igreja que tem governo, não é? A palavra de Deus, ela mostra a necessidade de um governo. A Bíblia diz que o Senhor é o cabeça dessa igreja. Amém? Amém por isso. Mas somos o seu corpo. E esse corpo precisa ser ordenado e, com autoridade, exercer o ministério e a missão que Deus tem para essa igreja aqui na terra. Então, nós entendemos que ao eleger presbíteros, conforme a Bíblia nos ensina, Paulo passava nas igrejas e então ele promovia a eleição de presbíteros que se responsabilizavam. Os irmãos não imaginam a quantidade de assuntos que temos para tratar, para resolver, questões que são na regência da igreja, no ensino da igreja, na disciplina da igreja e tantos assuntos. E esse conselho, ele trabalha, não é? E para isso, ele recebe e recebeu a autoridade do presbitério, representada hoje pelos presbíteros aqui presentes. Então, meus irmãos, nós louvamos a Deus pela vida do André, da vida do Weber, da vida do Josimar, irmãos queridos que já têm trabalhado no nosso meio, e que a igreja reconheceu neles a importância ou a instrumentalidade de Deus na vida deles, e os reconduziram. Recebemos com muito carinho os irmãos, que Deus ministre e possa renovar a unção, a autoridade sobre os irmãos. Meus irmãos, a igreja precisa de diáconos também. Muitas coisas acontecem aqui que nós nem percebemos, não é? Mas os diáconos estão atentos, estão preocupados, estão servindo ao Senhor e fazem com humildade, com carinho, com alegria a presença de Deus. E a igreja, então, escolheu esses homens aqui. Nosso irmão Carlos Troncoso, Paulo Santos, o Diego, que já compõem a junta diaconal, foram reconduzidos. Nosso irmão Frederico, que já foi diácono aqui na nossa igreja, e agora retorna à junta diaconal. Temos muita alegria por isso. E os demais irmãos que, pela primeira vez, ocupam e exercem, então, o diaconato. Serão investidos e receberão a imposição de mãos, conferindo autoridade espiritual. A diferença, meus irmãos, de um serviço, ou do serviço dos oficiais na igreja, é que eles trabalham, e o trabalho, por mais técnico que seja, ou administrativo, é sempre na igreja um trabalho espiritual. E nós não realizamos nenhum trabalho espiritual sem a autoridade do Senhor. E a imposição de mãos confere a eles a honra, a autoridade, a unção que eles vão necessitar. E a igreja prometeu também honrá-los. E eu peço à igreja que ore por esses irmãos. Ore
muito pelos oficiais do Conselho e da Junta Diaconal da nossa igreja. Para que a nossa igreja continue em paz, para que a nossa igreja continue crescendo, para que a nossa igreja não perca o foco missionário, para que a igreja não perca aquelas qualidades que são próprias e aprendidas na palavra de Deus. O Conselho e a Junta Diaconal, meus irmãos, se responsabilizam por isso, e por isso eles precisam da oração de todos. Nós vamos orar agora, e eu quero convidar, em primeiro lugar, aqueles irmãos que estão sendo reconduzidos, para que se cheguem mais próximos aqui, também os presbíteros, para essa igreja que se coloque em pé. Peço os irmãos aqui mesmo, levantem as suas mãos, por favor. Vamos orar. Pai querido, esse momento, Pai, quando reconduzimos esses irmãos queridos à junta diaconal e ao conselho da igreja, nós o fazemos com muito temor no nosso coração, ó Pai. Que eles sejam também renovados na autoridade que o Senhor concedeu a eles. Que eles tenham autoridade espiritual para exercer este trabalho, este ministério. Que o Senhor os abençoe, ó Pai. Ó Senhor Deus, que o conselho da nossa igreja seja enriquecido e renovado com a presença dos nossos irmãos, o André, presbítero Heber, presbítero Josimar. Que o Senhor os abençoe junto ao conselho da nossa igreja, Pai. Que eles sejam bênção na vida dessa igreja. Da mesma forma, colocamos, ó Pai, no Teu altar, a vida do Frederico, do Diego, do Paulo e do Troncoso, diáconos eleitos e reeleitos agora, Pai. Que o Senhor use esses irmãos, que eles sejam bênção no meio da igreja, que eles sejam atentos às necessidades da igreja, que eles possam agir com firmeza quando necessário, mas sempre com amor no meio do Teu povo, ó Pai. Que eles nunca percam a visão de que não estão fazendo um trabalho simplesmente de cuidado, um trabalho administrativo, mas que eles tenham sempre em mente que eles exercem a missão que está no coração de Deus, no meio desse mundo, ó Pai, para que essa igreja seja uma igreja proclamadora e que abençoe muitas vidas, Pai Santo, muitas famílias. É isso que nós desejamos no nome de Jesus. Amém. Eu, em nome do conselho da nossa igreja, então, declaro os irmãos investidos para a continuação, né, do trabalho que já exercem junto à igreja do Senhor. Amém, igreja? Agora eu quero que troquem, vou pedir, quero convidar os presbíteros em disponibilidade que estão conosco, quem sabe algum pastor que está conosco, pastor Pedro, se desejar estar aqui com a frente conosco, que venham agora, todos os presbíteros em disponibilidade, tenham a liberdade de estarem aqui à frente. Eu vou pedir aos irmãos que se ajoelhem aqui agora, por favor. Vou pedir aos presbíteros que venham, façam um semicírculo agora. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, os irmãos se dobram genuflexos diante do Teu altar agora, Pai. Com certeza, com o coração cheio de expectativa de receberem do Senhor agora essa autoridade espiritual. Ó Pai, nós conhecemos esses irmãos, a igreja os conhece, sabe do testemunho deles, da vida que cada um tem vivido. Ó Pai, nós nos alegramos porque o Senhor orientou a igreja na confirmação de cada um dos seus nomes. E estamos aqui, ó Pai, com temor e tremor, com as nossas mãos erguidas, suplicando no nome de Jesus,
que o Senhor ministre sobre eles a unção necessária para o exercício do cargo que o Senhor coloca sobre os seus ombros, Pai. Pai, eles estarão no meio da igreja, eles estarão servindo ao Senhor. Ó Senhor Deus, que esses irmãos exerçam o diaconato com alegria no coração, que eles se esforcem, para fazer o melhor para a Tua obra. Ó Pai, quando houver dificuldades no meio da igreja, que eles possam tratar a todos com amor, os mais idosos como pais, os jovens como irmãos, as crianças como filhos, que eles possam realizar cada um dos serviços que o Senhor tem para eles, possam fazer em nome do Senhor Jesus, que eles se preocupem com os enfermos, com os idosos, com as crianças, com os pobres, com os necessitados, com os dependentes, ó Pai, de qualquer vício. Ó Senhor Deus, que haja misericórdia no coração deles, que eles possam olhar para a obra que o Senhor tem para eles, ó Pai, e possam entender que são ministros do Senhor. Derrama sobre eles a Tua graça, Pai amado, e que nessa igreja, essa igreja seja um monumento da Tua misericórdia, e a igreja possa aprender a ser misericordiosa, vendo o trabalho dos irmãos. Que a igreja possa aprender o que é reverência, vendo o trabalho dos irmãos, o esforço dos irmãos em fazer dessa igreja uma igreja onde as coisas estejam em ordem, para que todos que entrarem aqui sejam abençoados, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, suplicando a Tua graça e o fazemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Podem se levantar, meus irmãos. A igreja pode se assentar, por favor. E o conselho, os presbíteros agora vão exercer também essa responsabilidade de estender a destra de companhia, a comunhão, né, que cada um precisa, para que possamos juntos, como oficiais, exercer o ministério do Senhor. Vou convidar a equipe de louvor também, para que a gente possa louvar o Senhor, cantando, e vamos começar por ali, pelo Evaldo, pelo irmão presbítero que nos visita. Isso. Convidamos os irmãos a ficarem de pé, juntos. Este cântico diz que quando nós olhamos para a cruz de Cristo, a nossa luz brilha em meio às trevas. Sejam cheios nossos lares de alegria e de tensão, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas, nos vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos
último cântico que vamos cantar diz que Jesus é o nosso Senhor, que Deus é supremo, é eterno. Por isso nós vamos louvar a este Deus com todo o nosso ser. Podem se assentar. Vamos cantar este último cântico. Diz que quando estamos desanimados, desiludidos, sem esperança, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir.
as nossas petições, ó Pai, os nossos pedidos, nosso arrependimento. Nos colocamos diante de Ti, a Tua casa, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Graça e misericórdia, ó Pai, o Senhor tenha de cada um de nós. Abençoe o Teu servo, trará a Tua palavra, a Tua mensagem, o recado do Senhor aos nossos corações nesta noite. Usa, ó Pai, como vaso em Tuas mãos. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de lermos a palavra do Senhor, um aviso. A nossa irmã Flor, onde está? Lá atrás, fique em pé, por favor. Ela está divulgando a respeito de um almoço que é voltado para o sustento da Orquestra de Crianças Carentes, lá no Itapuã, um projeto da AMID. Então, se os irmãos quiserem ajudar, contribuir, podem adquirir com ela. Essa não é ingresso, é uma colaboração individual, né? Essa orquestra, inclusive, dia 3, no próximo domingo, estará aqui conosco, cantando no culto da manhã, tocando, né, no culto da manhã. Meus irmãos, vamos abrir a palavra em dois textos. Primeiro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 1 e 2, 1 até o verso 4, e depois Atos, capítulo 6, nós vamos também fazer a leitura desse texto. Então, vamos começar na carta de Pedro, e depois leamos em Atos. Então, diz o seguinte, acompanhem com reverência a palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Abra agora em Atos capítulo 6, meus irmãos, vamos ver do verso 1 até o verso 7. Diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Talvez os irmãos estejam pensando que eu vou pregar para os diáconos e vou pregar para os presbíteros. Errado. Quero pregar para toda a igreja, né? Para todos os irmãos. Quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, para que todos nós possamos entender e compreender qual a razão de estarmos aqui, meus irmãos.
Nestes quase 27 anos de pastorado, passando por algumas igrejas, tenho conhecido muitos presbíteros e diáconos. Alguns muito me abençoaram, alguns me escandalizaram, e eu creio que, estava pensando, tentando puxar a memória, eu creio que um dos melhores, sem desmerecer os demais, foi de uma congregação que trabalhei. Ele era analfabeto, faltavam uns 2 ou 3 dentes na boca dele, visíveis assim, e criava seus filhos sozinho, a esposa era falecida, e ele dirigia as reuniões de oração, às vezes com a Bíblia de cabeça para baixo, porque ele não precisava da Bíblia, ele não sabia ler, com o texto decorado, porque ele pedia para sua filha mais velha ler o texto repetidamente, até ele guardar na memória. E uma das coisas que me marcou muito, vendo aquele homem ali, tão simples, trabalhar para o Senhor, era 3 características que ele tinha: pontualidade, assiduidade e reverência. Ele não abria mão de nada disso. E ele gostava muito de nos acompanhar, de me acompanhar nas visitas, e era uma honra para ele ser um diácono. Meus irmãos, esses textos que lemos são textos que muito devem falar à igreja, não especificamente aqueles que são eleitos, separados, ordenados, mas a igreja do Senhor. Lucas é o historiador dos primórdios da igreja. Ele retrata com muita fidelidade os acontecimentos. E ele não podia deixar de narrar essa eleição de diáconos, especificamente, 7 homens escolhidos ali pela igreja. Então, ele apresenta o motivo da eleição. Era necessário que os apóstolos e, posteriormente, os presbíteros tivessem tempo na oração, no ensino da palavra, no discipulado, no cuidado com o rebanho, pastorear o rebanho de Deus, com espontaneidade, como Pedro mesmo explica na sua carta. Então, ele retrata, né, essas responsabilidades tão importantes, então, na vida da igreja. Os diáconos, então, seriam servidores das mesas, distribuindo as ofertas para os mais necessitados e com a função também de manter a ordem de todo o trabalho da igreja. Servir às mesas, cuidar das mesas, era exatamente esse serviço que era muito da ordem, do cuidado, da misericórdia, da distribuição, do carinho com os pobres, com aqueles que eram mais necessitados. No pensamento helenista, meus irmãos, Platão afirmava que a diaconia era incompatível com a dignidade de um homem livre, era coisa para escravo. Como pode um homem ser feliz se estiver servindo alguém, dizia ele. Porém, o salmista mostra um outro lado totalmente diferente para nós. Servir ao Senhor com alegria. Então, meus irmãos, parece um contrassenso, não é? Ser um escravo feliz, ser alguém que serve com alegria. Então, o apóstolo Paulo, compreendendo tudo isso, na sua carta aos Romanos e depois aos Filipenses, ele mostra que o próprio Senhor Jesus Cristo era considerado um diácono e considerado também como um servo, escravo, no sentido exato da palavra. A palavra doulos tinha essa conotação. Romanos 15, versículo 8, então fala que ele era então o ministro, ele era o diácono que deveria servir. Aos Filipenses, Paulo diz que ele era um servo, que ele se esvaziou de toda a sua glória para servir. Meus irmãos,
Há um autor, Strong, que ele fala que diácono é alguém que executa os pedidos de outro, é servo de um rei. E é exatamente a figura de Jesus Cristo, servo de um rei, executando os pedidos do seu Pai, exercendo uma missão. Ele sabia do valor da missão, ele sabia da grandiosidade da missão, então ele tinha no seu coração a visão completa da obra, e ele se coloca então ali, a sua vida nas mãos do Pai. Faça a tua vontade, Senhor, não a minha. O que for preciso, eu faço. Então, meus irmãos, diácono é aquele que serve às mesas. Porém, algumas coisas são importantes que a gente entenda nesse texto. Os irmãos vão ver que pode parecer um tremendo paradoxo nesse texto, porque os apóstolos precisavam tomar conta, ter tempo para a oração e a palavra. Aí escolhem 7 diáconos para cuidar das mesas, do serviço. Mas Lucas começa então a contar a história de 2 diáconos que se tornaram notáveis, que se tornaram famosos, não por servir às mesas, mas na proclamação do Evangelho. Então, da mesma forma que os presbíteros, os diáconos, eles devem, meus irmãos, e eu vou dizer, onde nós entramos como igreja depois, onde os irmãos entram nessa história depois, mas no primeiro momento os presbíteros e diáconos, independente da função que Deus colocou na mão deles, é necessário que eles tenham uma visão clara, uma visão bem convicta da missão que Deus tem para a vida deles, que é o sentido maior da presença da igreja nesse mundo, que é a proclamação do Evangelho. Meus irmãos, esse texto, nós podemos entender dele, é que destaca esse oficialato, tanto presbítero como diácono, como aqueles que devem cumprir as designações de Deus, mas entendendo que toda essa obra de Deus é uma missão na proclamação do Evangelho, não tem outro objetivo. Meus irmãos, ninguém ajuda um necessitado por ajudar. Não é que nós queremos alguma coisa em troca, mas queremos que eles experimentem do mesmo amor que Deus derramou no nosso coração. Então nós agimos com amor para que eles possam compreender o que Jesus fez na cruz do Calvário. Um exercício de amor, uma entrega de amor, um serviço de amor. Então eu queria pensar rapidamente com os irmãos algumas coisas. Primeiro, que os presbíteros e os diáconos, eles precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo se quiserem cumprir a missão de Deus. E aí nós vamos ver, meus irmãos, a história de Estevão, citado aqui nesse texto. Estevão, ele já é apresentado como alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Então, ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Era um homem cheio do Espírito Santo, por isso ele tinha a visão do projeto de Deus, do projeto que hoje nós chamamos de igreja. Estevão tinha uma visão clara da doutrina, ele tinha uma visão tão assim, ele era realmente um homem cheio de sabedoria, a ponto dele compreender realmente o que era a igreja, qual o papel da igreja, qual era a mensagem que o Espírito Santo estava querendo que ele proclamasse. Então, meus irmãos, ele anunciava com intrepidez o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele fazia sinais, ele abençoava as pessoas. Então, vamos ver esse homem agindo na direção do Espírito Santo. Depois, o texto fala a respeito de Filipe. E Filipe é interessante, que nós vamos ver o Espírito Santo tirando Filipe de um lugar, colocando em outro, um anjo chamando Filipe, Filipe, vá para tal lugar, vá para esse lugar.
E nós vamos encontrar então esse homem agindo, pregando para os samaritanos, que os judeus não se davam com os samaritanos, não é? Mas ele fez questão de continuar o trabalho que Jesus começou lá atrás, lá em Samaria. Então, o Espírito Santo dirigia a vida dele. Podemos citar Pedro, Paulo, João, apóstolos, os presbíteros da igreja, que eram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a igreja, ela só caminha em vitória, se o Espírito Santo de Deus arder no nosso coração, se houver submissão ao Espírito Santo de Deus. Então, é muito difícil a gente imaginar, é impossível mesmo, a gente imaginar uma igreja que se torna mecânica nas suas ações, ou mesmo na proclamação. Pega um texto bíblico e há conhecimento intelectual, os irmãos entendem, compreendem o texto, fazem as leituras corretas, ensinam algo que vem seco, sem nenhum ardor, sem nenhuma unção, que não vai alcançar o seu coração, o coração de um pecador, que não vai convencer o coração de uma pessoa que precisa da graça de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso, meus irmãos. Então, presbíteros e diáconos precisam ser cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, presbíteros e diáconos devem compreender o conceito de missão integral. Por que eu falo isso? Porque nesse texto nós vamos encontrar presbíteros preocupados com o atendimento dos necessitados, a ponto de falar assim, vamos eleger diáconos para atender os necessitados, e vamos encontrar diáconos afoitos na pregação do Evangelho. Então, essa forma de ver a igreja, meus irmãos, essa é a forma de ver a igreja, a preocupação, a misericórdia, o amor com o mundo perdido, o amor, a preocupação de ver esse mundo se deteriorando na ética, na moral. Sim, o cuidado, sabe, esses projetos que temos feito aqui, o projeto Sopão, de ir para o setor comercial, encontrar ali mendigos e chegar perto deles, oferecer uma sopa quentinha e cuidar de uma pessoa, de outro. Então, meus irmãos, isso é próprio do coração de Deus, da missão de Deus, mas nada disso tem valor se não tiver a palavra que vai produzir fé no coração deles. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, as duas coisas precisam estar casadas, juntas. Então, esse é o quadro da igreja. O Senhor escolheu liderança que mostre, que seja um retrato, um exemplo, um perfil da igreja. Homens preocupados com a necessidade do mundo e homens preocupados em proclamar a palavra de Deus ao mundo. Isso é missão integral. Emílio Castro, ele fala da igreja como sendo a emissária do reino de Deus, o instrumento enviado por Deus para diminuir as dores causadas pelo pecado. E você pode diminuir as dores por pouco tempo, ou você pode diminuir as dores para a eternidade toda. Por pouco tempo é quando você traz um alimento, uma sopa quentinha, um agasalho, um cobertor e coloca sobre um mendigo, ele se aquece ali, alimenta-se e ele fica bem, ele se sente bem. Ele se sente amado naquele momento, você sai, vira as costas e logo depois a fome vem de novo. Mas ele precisa da palavra de Deus, meus irmãos, que vem preencher os vazios do coração dele, que vem fazer daquela vida uma nova criatura. Então essa é a igreja, essa é a missão da igreja. Então nós, os oficiais, precisamos de ter essa convicção clara do que é a igreja. E finalizando, meus irmãos, presbíteros e diáconos devem ser perseverantes nesse trabalho. Vamos de novo para Estevão e Filipe. Estevão, meus irmãos, logo veio uma perseguição, ele foi preso, os irmãos sabem a história,
e ele começou a ser perseguido, e nessa hora era a hora dele abrir mão, dele renegar essa missão, dele fugir. Mas ele não foge, ele defende o Evangelho de Jesus, ele acreditava nele, e ele defende, meus irmãos, com ardor, até que ele começa a receber uma chuva de pedradas e morre. Perseverante na morte. Filipe, nós vamos ver outra história. Filipe, nós encontramos no capítulo 8, no capítulo 9, pregando aqui, sendo perseguido, foi disperso, foi para Samaria, foi para todo lugar. Anos depois, capítulo 23 de Atos, Lucas se refere quando Paulo, numa das viagens missionárias, vai para Cesareia e ele se hospeda na casa de Filipe, um dos 7, diz o texto. E ele tinha 4 filhas que profetizavam. 4 filhas que resolveram continuar o trabalho do pai, pelo ardor, pelo amor à obra do Evangelho, pela perseverança em servir ao Senhor, mesmo sendo perseguido, tendo que mudar, tendo que fugir, tanta coisa aconteceu com ele, mas aquele ardor, meus irmãos, passou, foi um exemplo para aquelas filhas dele que proclamavam também, ouvindo a mensagem de Deus e proclamando às pessoas. Perseverança, meus queridos. Nós não podemos esmorecer na obra de Cristo, porque as perseguições são muitas e elas vão aumentar. Às vezes alguém fala assim, não, mas estamos melhorando, né? Antes de ser eleita, a presidente Dilma fez um acordo com os evangélicos, dando liberdade para os evangélicos. Meus irmãos, cortina de fumaça, porque quem está por trás dessa perseguição toda é o diabo. Então vai ser difícil, vai ter lutas na sua casa, você vai enfrentar lutas no seu trabalho, mas, meus irmãos, perseverança é a palavra que nós devemos ter no coração. Mas eu quero concluir falando para a igreja sobre presbíteros e diáconos, que são colocados diante da igreja, para que eles sejam exemplos, para que possamos fazer a mesma coisa, meus irmãos. Uma igreja só vai ser misericordiosa se o exercício da misericórdia estiver sendo exercido mesmo, sendo feito, sendo visto. Então a igreja precisa ser misericordiosa, ela precisa ser reverente, ela precisa ser pontual, ela precisa ter essas características que estão sob a responsabilidade da junta diaconal, sim. Mas isso não é um papel só de alguns homens, é da igreja, é o corpo de Cristo. Da mesma forma, meus irmãos, a proclamação da palavra, a responsabilidade dos presbíteros, ela deve ser ensinada, os irmãos devem aprender, devem se responsabilizar por isso, devem buscar realmente servir a Deus, também na proclamação do Evangelho. A igreja é um serviço de todos, nós somos o corpo de Cristo. Não somos uma igreja episcopal, onde só o líder que trabalha, que toma ceia, ou só o líder que exerce a sua autoridade, a sua unção. Não, nós somos uma igreja caracterizada pelo sacerdócio universal. Todos têm a responsabilidade de ser cheios do Espírito Santo. Todos têm a responsabilidade de proclamar e de cumprir essa missão que Deus colocou nas nossas mãos, e com perseverança, e com muita perseverança. Meus irmãos, nessa noite, eu queria que nós saíssemos daqui com um projeto no nosso coração, sabe? Um projeto onde nós precisamos de ter 2 objetivos nesse projeto. Porque um dia o Senhor vai nos reunir e vai perguntar sobre esse projeto. E os 2 objetivos desse projeto que a igreja tem que ter guardado no coração. Primeiro, é exercer o amor e a misericórdia para com esse mundo perdido e sofrido.
A igreja tem que exercer no lugar de Cristo, no lugar do Senhor Jesus, como o corpo do Senhor Jesus. Nós precisamos amar, meus irmãos, amar esses mendigos, precisamos de amar esses que estão sofrendo, jovens que estão se tornando dependentes químicos, prostitutas, travestis que estão por aí. Esse é o papel da igreja. Famílias que estão do seu lado, com filhos, às vezes, com relacionamentos difíceis, complicados. Meus irmãos, nós temos que amar essas pessoas. E o segundo objetivo desse projeto é entender que não adianta só amar. Você tem que pregar a palavra. Você tem que falar de Jesus. Porque se nós cremos que Jesus é o único mediador, o único que vai ser o intermediário das bênçãos do céu na nossa vida, então, meus irmãos, não adianta proclamar qualquer outra coisa a não ser Cristo Jesus. Que saiamos daqui hoje com esse objetivo, meus irmãos. Amar o próximo e proclamar a palavra de Deus. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos, porque esse é um trabalho diaconal e esse é um trabalho dos presbíteros da igreja. E que os nossos presbíteros e os nossos diáconos possam, sim, ser um exemplo para toda a igreja e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ouvir o conjunto Plenitude mais uma vez.